Sejam muito bem-vindos, turcomaníacos, à nona aula do curso Turco Sem Segredos aqui do canal Autodidata. Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês os seguintes tópicos: vocabulário, leitura, tradução e escuta e, por último, revisão, conclusão. Então, ou seja, vamos ter aí um tópico a menos na aula de hoje, né? Pois na aula anterior vocês tiveram contato com a regra de harmonia vocálica menor. Muito bem. Então, hoje teremos aqui alguns detalhes interessantes. Dentro do vocabulário mesmo, vocês já vão ter noção do que vamos aprender hoje. Então, o vocabulário apresentado, galera, é o seguinte: Yaşlı, velho, velha. Yaşlı, yaşlı. Depois, güzel, bonito, bonita. Güzel, güzel. Depois, pequeno, pequena. Küçük, küçük, küçük. Ao lado, grande, büyük, büyük, büyük. Agora este, esta, isto, bu, bu, bu. Aqui você pode associar, né? Quando você vai dar o susto, né? Um susto numa pessoa. Bu, você está falando turco já, né? Enfim. Chu, esse, essa, isso. Chu, chu. Embaixo, estes, estas. Bunlar, bunlar, bunlar. E por último, consequentemente, esses, essas. Şunlar, şunlar, şunlar. Bom, o que dá pra gente questionar aqui é o seguinte: pensando em português, o que nós temos aqui neste vocabulário? Qual a classificação dessas palavras? Bom, eu respondo a vocês. Esses 4 primeiros aqui são adjetivos. E esses 4 embaixo são pronomes demonstrativos. Olha só que legal o que a gente tem na lição de hoje, né? Então vocês já vão ter aí uma noção de como funciona a questão de adjetivos e pronomes demonstrativos. O que muita gente não sabe, em português mesmo, a diferença entre este e esse, né? Porque a gente fala tudo como se fosse esse, essa, isso, é tudo a mesma coisa, né? Mas se você for ver a regra mesmo, a regra correta, por exemplo, este é algo que está na sua mão, né? Está perto de você. E o esse é quando está perto do ouvinte, ou seja, perto da pessoa, né? Quando a gente fala esse aí, né? Então é esse aí, quando está perto da pessoa, né? Enfim, e é isso. Mas aí vocês podem ver como que é diferente a linguagem, né? Coloquial, usual, né? A linguagem do dia a dia, completamente informal. A gente considera o esse a mesma coisa que o este, né? Mas gramaticalmente falando existe essa diferença, né? É muito interessante. Enfim, né? Acabamos utilizando esse, essa, isso como vício, né? Digamos que passou a ser um vício. E aí, consequentemente, a regra serve também para o plural. Então, estes, estas é quando está perto de você. E esses e essas é quando está perto do ouvinte, né? Mas espera aí, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando aquele, aquela, aquilo. Nós não vamos entrar ainda neles, tá, pessoal? Então, fiquem sossegados, beleza? É só uma primeira introdução. Ainda vai aparecer, tá bom? Bom, mas, claro, já vou ressaltar que vocês já sabem. Só que vocês não sabem que vocês já sabem. Isso que é interessante, né? Vocês já conhecem o aquele, aquela, aquilo e aqueles e aquelas.
Eu vou dar uma dica, se vocês forem espertos, acho que vocês vão sacar o que eu estou falando. Eles são também pronomes pessoais, beleza? Então já dei uma dica, mas eu não vou entrar em detalhes ainda, tá, galera? Bom, então, visto isso, né, pessoal? Agora vamos para a leitura, tradução e escuta, onde nós vamos ter a colocação dessas palavras vistas agora, né, em frases. Então, primeira frase. Isso é uma criança pequena. Şu küçük bir çocuk. Şu küçük bir çocuk. Aqui eu coloquei uma vírgula como se você estivesse falando numa pausa. Isso é uma criança pequena, tá? Mas aí eu coloquei aqui em português sem a vírgula, tá? É só porque na fala, né, fica diferente. Aí se você vai transcrever a sua fala, você vai colocar a vírgula aqui, né? Então, şu küçük bir çocuk. Só que você pode também usar sem a vírgula para ser direto, né? Şu küçük bir çocuk. Então aqui a gente pode perceber a ordem, né? Olha que interessante, o adjetivo está vindo antes. Isso é importantíssimo de vocês saberem, tá? Şu küçük bir çocuk. E estamos usando aqui um artigo indefinido, o bir, né? Bir çocuk, uma criança. Então, şu küçük bir çocuk. Isso é uma criança pequena. Embaixo, se você quiser falar isto é alguma coisa, é simples assim. Bu bir elma. Bu bir elma. Vocês podem meio que juntar aqui, né, na hora de falar. Bu bir elma. Isto é uma maçã. Tá? Então aqui, pessoal, como eu já comentei com vocês antes, estamos tendo a utilização do verbo olmak, que é o ser estar, né? Porém, como eu já expliquei para vocês, não tem terminação. Por isso que ele não aparece aqui, tá? Bu bir elma. E aí, por último, isso é uma maçã pequena. Şu küçük bir elma. Şu küçük bir elma. Şu küçük bir elma. Então a mesma ideia aqui em cima, né, pessoal? Daqui de cima. Vocês podem também utilizar sem a vírgula, tá bom? Então isso é muito interessante. Se vocês quiserem utilizar essa estrutura, né, com o artigo indefinido, vocês vão utilizar dessa forma, tá bom? Agora, se eu quiser falar essa maçã é pequena, vocês estão especificando que essa, ou melhor, esta, né? Pode ser também essa, enfim. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Bu bir elma, utilizando küçük também, né? Pequena. Vocês podem modificar a frase da seguinte forma. Esta, né? Então aí vai virar esta, a tradução vai virar esta. Então, bu elma küçük. Pronto. Essa é a ordem, tá? Essa é uma opção que vocês têm de utilizar o adjetivo depois do substantivo, tá? Então existe também a mesma forma, né, que nós utilizamos em português, colocando o adjetivo depois do substantivo, tá bom? Então é isso aí. Essa é a alteração feita. Bu elma küçük. Esta maçã é pequena, tá? Mesma coisa, só vou mudar aqui, ó, şu, né? Şu elma küçük. Então, essa maçã é pequena, tá? Vamos trocar. Se fosse grande, bu elma büyük. Então, esta maçã é grande. Şu elma büyük. Essa maçã é grande, tá? Legal, né? Então assim vocês começam a pensar
mais no idioma, tá bom? Então é isso aí, galera. E aqui, né, para fazer sentido para vocês, tipo, isso, né, a pessoa não é um objeto. Por que está utilizando isso? Aqui podemos pensar que é como se fosse um desenho, né? Você está vendo um desenho. Aí, por exemplo, você está aprendendo a língua do zero, né? Aí, você está lá vendo no livro um desenho, você pergunta assim, professor, o que é isso? Né? Aí ela fala, isso é uma criança pequena. Tipo, um desenho, uma figura de uma criança pequena. Essa que é a ideia, tá, pessoal? Então é isso aí. Bom, depois disso vamos seguir, né? Tem mais frases aí para vocês. Então, continuando. Chocolate. Olha que interessante. Aqui já estamos empregando o choc, que dá o muito, né? Dá ênfase. Então, chocolate. Como tem dois Ks, a gente vai falar como se fosse uma única palavra. Então, chocolate. Bem interessante, né? Parece que você está falando chocolate, né? Então, isso é muito fácil. Chocolate. Ao lado, şunlar, çok büyük. Esses ou essas são muito grandes. Aqui, claro, vai depender do assunto, sobre o que vocês estão falando, tá, pessoal? Şunlar çok büyük. Şunlar çok büyük. Vocês podem ver que não há concordância. O büyük não está como grandes, né? Está no singular, pessoal. É assim que funciona em turco, tá bom? Vocês não colocam plural nos adjetivos. Vai depender, claro, da palavra anterior, se estiver no singular ou no plural. Aí você vai saber. Porque está şunlar, vocês já sabem que é plural. Beleza? Simples assim. Então, şunlar çok büyük. Embaixo, aqui eu só mudei para bunlar. Então, bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Estes ou estas são muito bonitos, são muito bonitas. Beleza? E aí eu coloquei para vocês só o emprego de muito, né? Para vocês saberem aqui como que ficaria, né? Um homem muito velho, se vocês fossem montar uma frase assim, né? Então, çok yaşlı, olha só, como nós estamos utilizando o artigo indefinido, é aquilo que eu falei para vocês, o adjetivo vai vir antes dele, tá? Então, çok yaşlı bir adam. Çok yaşlı bir adam. Çok yaşlı bir adam. E aí, uma mulher velha, né? Simplesmente uma mulher velha. Yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın. Tá? Então tivemos aqui şu çok kolay, şunlar çok büyük, bunlar çok güzel, çok yaşlı bir adam e por último, yaşlı bir kadın. Certo? Então, pessoal, claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade aí de colocar nos comentários, tá bom? Qualquer frase nova que vocês conseguirem montar de acordo com o vocabulário adquirido até o momento, deixem aí nos comentários também. Vai ser um prazer deixar aí um joinha para vocês. Se tiver que corrigir alguma coisa, eu farei, né? Vou corrigir aí para vocês para continuar ajudando vocês no processo de estudos da língua turca, tá bom? Enfim, e agora vamos para a nossa conclusão, revisão. Então vamos lá, pessoal, vamos botar o cérebro para funcionar sobre o que vimos na aula de hoje. Muito bem, pessoal, então aqui estamos com a nossa revisão, conclusão. Antes de mais nada, eu não costumo traduzir nada, né, aqui de novo, né, para o português, para justamente fazer com que vocês pensem no significado da palavra, né, para que vocês criem
uma imagem, uma situação para a palavra aprendida na aula, né? Mas é uma coisa que eu deveria ter comentado antes. É o seguinte, fazendo aqui, né, preparando esse esqueminha para vocês, a palavra güzel, né, o adjetivo güzel, você também pode traduzir para bom, boa, por exemplo, ou melhor, bom, boa não, bem, né? Pode traduzir para bem. Então, por exemplo, você tá lá na aula de turco e você fez o exercício muito bem, né? Você acertou, né? Então, o professor, a professora vai falar assim para você: Çok güzel, né? Muito bom, muito bem, né? Nesse caso que eu quis dizer bom, né? Então, muito bom, né? Muito bem feito, né? É isso, tá bom? Então, vocês podem colocar aí nas anotações de vocês essa tradução também, beleza? Enfim, então vamos lá, de fato, a revisão de vocabulário, pessoal. Então, repetindo aqui, ó, yaşlı. Então, pensem, né? O que é yaşlı? Yaşlı. Depois, güzel. 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 Em seguida, küçük. 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 Ao lado, büyük. 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 Na linha de baixo, bu. 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 Ao lado, chu. 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 Depois, bom lar. Bom lar. Bom lar. E por fim, şunlar. 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 Agora vamos às frases, né, galera? Então, as frases foram: Şu küçük bir çocuk. Şu küçük bir çocuk. Şu küçük bir çocuk. Ao lado, bu bir elma. Bu bir elma. Bu bir elma. Segunda linha, şu küçük bir elma. Şu küçük bir elma. Şu küçük bir elma. Ao lado, şu çok kolay. Şu çok kolay. Aí unindo, né? Şu çok kolay. Terceira linha. Şunlar çok büyük. Şunlar çok büyük. Şunlar çok büyük. Ao lado, bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Vocês veem que quando junta, né, o K com o G, aqui na hora de falar, o K ele praticamente não aparece, né? Çok güzel. Olha lá, é muito rápido, né? Çok güzel. Então, linha de baixo, né, pessoal? Çok yaşlı bir adam. Çok yaşlı bir adam. Çok yaşlı bir adam. E, por fim, yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o conteúdo de hoje, né? Então espero que vocês tenham lembrado do significado dessas frases, né? E tenham criado uma imagem para elas. Enfim, né? Usem a técnica que vocês preferirem para memorizar mais fácil, tá bom? Se vocês quiserem só imaginar a tradução dessas frases, tudo bem, né? Se é mais fácil para vocês, então é isso aí, tá certo? Mas eu evito, né, colocar o português para a gente não ficar traduzindo na mente, tá bom? Então é isso aí. Bom, galera, então agradeço a companhia de vocês, a presença, a atenção.
esta foi a primeira aula de turco de 2023, né? Então, também um feliz ano novo a todos os turcomaníacos do canal. Muito bem. Não deixem de curtir e compartilhar para continuar ajudando o canal a crescer. E eu sempre deixo na descrição da aula, né, o link, né, da playlist para que vocês acompanhem as aulas de forma completa, né, que vocês tenham acesso aí a todas as aulas postadas até o momento. E eu também costumo deixar no card, né, aí em cima para vocês, tá bom? Ficar sempre avisando lá no comecinho da aula, tá bom? Então, pessoal, se cuidem, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!